professora Maíra Paubel, professora de História, e a gente vai agora continuar a ver sobre a marcha da colonização portuguesa aqui na América, no Brasil. Bom, vamos começar o seguinte. Primeiro tratado importante que teve foi o Tratado de Tordesilhas. Esse nem consta aqui, né, porque foi anterior. O Tratado de Tordesilhas dividia a terra, né, a América do Sul, entre Espanha e Portugal. Só que, como a gente foi vendo, foi se expandindo essas fronteiras. Portugal foi cada vez mais entrando por causa da ação dos bandeirantes, a criação de gado, né? Você precisa de uma vasta terra para você fazer, para servir de pasto para a criação de gado. Então, os limites do Tratado de Tordesilhas não foram respeitados. Só que o que acontece? Os lusos brasileiros avançaram sobre as terras que, pelo Tratado de Tordesilhas, pertencia à Espanha. O governo português, então, buscou legalizar o território conquistado por uma série de acordos internacionais, sendo os mais importantes. O que acontece? Você já estava, de fato, invadindo o território. De fato, o Tratado de Tordesilhas não estava mais sendo respeitado. Só que Portugal começou a querer legalmente a posse. O que já era posse, de fato, Portugal começou a querer a posse por lei, né? De verdade. Então, é quando começa a ser uma série de tratados assinados, principalmente entre Portugal e Espanha, definindo o contorno do que hoje é o território brasileiro. O primeiro foi em 1713, assinado entre Portugal e França, né? Ele estabelecia que o rio Oiapoque, no norte do que é o atual território brasileiro, limitaria a fronteira entre o Brasil e Guiana Francesa. Então, na parte norte do território brasileiro, um rio seria a divisão entre as terras do Brasil e as terras que seria a Guiana Francesa. O Tratado de Madrid, em 1750, foi entre Portugal e Espanha. O que estabelecia? A colônia de Sacramento pertenceria à Espanha e Portugal receberia um dos 7 povos das missões, situadas em terras do atual Rio Grande do Sul. Esse já está pensando, o primeiro está verificando lá no norte. Essa daqui, o Tratado de Madrid, está estabelecendo o limite ao sul do território. A gente vai ver um mapinha que vai ficar mais claro para visualizar. Os próximos acordos. Teve o Tratado de Santo Ildefonso, também entre Portugal e Espanha, que era o quê? Também pensando ali no sul. Os espanhóis obtinham o território de 7 povos das missões e da colônia de Sacramento e devolviam a Portugal algumas terras que haviam sido ocupadas no atual Rio Grande do Sul. Considerando-se prejudicados, os portugueses exigiram um novo acordo. A maior parte dos acordos ficou ali na parte do sul, onde é a terra do Rio Grande do Sul. O que é, o que não é. Vamos lembrar que depois teve também a Guerra Cisplatina, né? A Guerra Cisplatina, ela faz também um território que é anexado e depois perde. O território brasileiro, como a gente conhece hoje, foi fruto de muita negociação e muitos tratados. Porque se fosse respeitado apenas o que era de Portugal, seria quase metade do que é hoje. Então os territórios foram conquistados, anexados. Tem, por fim, o Tratado de Badajoz, também entre Portugal e Espanha, que é quando os portugueses ficam com o território de 7 povos das missões e a Espanha garantia para si a colônia de Sacramento. Olha aqui para o mapa, que vai ficar mais fácil para você entender. O primeiro, vamos ver aqui a legenda. Esse verdinho aqui está estabelecendo o que eu falei do Rio Oiapoque, tá vendo aqui, ó? Rio Oiapoque está dividindo o que é território do Brasil e aquilo seria território da Guiana Francesa. O Tratado de Madrid, já tá, esse vermelhinho, já está estabelecendo, olha, os contornos bem próximos do que a gente tem hoje. Tirando aqui, que é a parte que hoje é o Acre, né, que foi conquistado bem depois. Você vai. Aqui, essa parte de baixo é o período, é o território que é anexado, não anexado. Por exemplo, Dom João, depois que vem para cá, anexa o que hoje é o Uruguai. Então, vinha até aqui embaixo. Esse período aqui, essa parte daqui de baixo, vai mudando muito. Olha só.
O azulzinho, esse daqui, é o Tratado de Ildefonso. O que ele faz? Ele anexa os 7 povos, né? Ele pega os 7 povos que depois do Tratado de Badajoz é anexado. Fica por um tempo, essa partezinha aqui toda, ó, essa parte sul. O importante é você saber isso. O sul aqui do Brasil, tratados anexam alguns territórios, depois tiram alguns. Isso só vai ficar totalmente resolvido depois da Guerra Cisplatina, quando, né, de fato, esse pedaço vira Uruguai e é estabelecido todo aqui embaixo. Mas você vê que, olha só, olha o Tratado de Tordesilhas, preste atenção nisso. Antes, isso daqui seria Portugal e isso daqui já seria da Espanha. Então, olha quanto território Portugal pegou da Espanha, né? O povoamento começou aqui pelo litoral, só aqui no litoral. E aí, esse movimento dos bandeirantes vai fazendo o quê? Vai entrando, ó. O que era território português vai aumentando, 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 até ultrapassar a linha do que era território da Espanha. Então, de fato, aqui já foi sendo colonizado, já foi tendo povoamentos, mas pelo tratado ainda seria espanhol. Esses acordos todos aqui é o quê? Para esse movimento que já havia sido feito, agora de fato ficasse legítimo. Não, esse território todo pertence a Portugal. E você vê, a América do Sul como um todo, olha só, tá vendo essa parte cinza? Isso daqui também, América Espanhola. Você vê que uma parte muito grande da América Espanhola foi cedida a Portugal. Portugal conseguiu da Espanha o direito legítimo de ser território português. Bom, vamos agora já uns exercícios sobre essa expansão da povoação aqui no Brasil. Sobre as bandeiras, perguntei para vocês o que eram e os principais tipos de bandeirismo. Por que pegar tanto essa questão das bandeiras? Porque foram as bandeiras, assim, o principal, né, o mais importante para essa ida do litoral para dentro do território. Então vamos para as respostas. O que eram as bandeiras? Expedições com organização e disciplina militar, organizada por jovens paulistas que partiam de São Paulo com o objetivo de conseguir indígenas e metais preciosos. São Paulo fica conhecido como sendo a capital bandeirante. E os principais tipos de bandeirismo, né? É bandeirismo de caça ao índio, busca de ouros e diamantes e sertanismo de contrato. Só pra gente relembrar, o bandeirismo de caça ao índio é aquele de apresamento, conhecido também assim, que vai conseguir mão de obra escrava indígena. A busca de ouro e diamante, ou prospecção, o nome está dizendo o seguinte, para você conseguir acumular riquezas. E sertanismo de contrato era quando você pagava, muitas vezes para conseguir capturar os escravos, tanto indígenas quanto africanos, de volta. Esse segundo aqui, olha, observe a imagem. Então, antes da gente olhar, vamos olhar aqui para a imagem. O que você está vendo? É como se fosse, né, uma floresta. Você tem aqui índios, você reconhece os índios, porque eles estão aqui, ó, sem roupa. Olha o cabelinho deles também. Muitos caídos no chão. E olha a diferença. Alguns, você vê aqui chegando, ó, esses aqui não, com roupas bem próximo daquela figura do bandeirante, né? Esses aqui com algumas armas, enquanto que os índios aqui quase que resistindo. Então vamos lá. O que essa imagem está mostrando? Ela está mostrando a cena de guerra entre os bandeirantes e os indígenas, né? Como se fosse essa bandeira de apresamento, essa bandeira de caça ao índio. Quando você está entrando nas matas para conseguir pegar os índios que vão virar escravos. Letra B. Observe a imagem com atenção. Pela imagem é possível perceber as diferenças entre os indígenas e seus adversários no tocante ao armamento? Bom, vamos lá, olha só, repara aqui, ó. Aqui. Repara pro outro lado aqui, ó.
aqui, ó. Aqui, que é mais, onde mais a gente consegue identificar? Principalmente esses aqui. O que eles estão mostrando? Estão mostrando que os indígenas, ó, guerreiam com arco e flecha, enquanto os bandeirantes já têm pontas de ferro, tá vendo? Essa daqui, e também armas de fogo, como essas aqui. O que isso está mostrando, gente? Quando você pensa que grande parte dos índios foram utilizados como mão de obra escrava, é porque eles não resistiam? É porque eles eram moles? Ou será que eles tinham condição de lutar contra essa escravidão? Será que eram as mesmas armas? Não. Os portugueses chegam aqui, tomam o território e com a sua superioridade também tornam eles escravos para sua mão de obra. A gente vai ficando por aqui sobre esse tópico, sobre a expansão da colonização portuguesa no Brasil. Tchau!